Agora a gente vai para o nosso tema em destaque em comemoração ao aniversário de Uberlândia. Uberlândia que vai completar 136 anos este ano de 2024. E para a gente falar dessa cidade, a gente fala de cultura. E hoje a gente recebe o produtor cultural, Robson Sétima. Boa noite para você. É um prazer ter você aqui no nosso informativo. Obrigado, Júnior. Agradeço o convite aí e um alô aí para todo o público que está nos assistindo. Bom, como já iniciei aqui a nossa introdução, estamos falando de Uberlândia e o lado cultural de Uberlândia, né? Para a gente começar, Robson, quais são os destaques na área da cultura em Uberlândia que você pode falar para a gente? Olha, Uberlândia é uma das grandes cidades do Brasil, né? Não só de Minas Gerais, da segunda cidade maior de Minas Gerais, 800 mil habitantes. E Uberlândia é uma cidade que produz muita cultura, né? Se a gente for pensar isso nas áreas, né? Por exemplo, assim, nós temos um grande teatro aqui, um teatro que recebe peças nacionais, né? Lógico que precisa ter uma atenção mais para o acesso popular, mas vem recebendo grandes peças, tem uma ocupação muito boa. Nós temos vários grupos de teatro profissionais e amadores, né? Festivais de teatro. Na área da dança também existe o festival de dança, que há muitos anos, mais de décadas já existe em Uberlândia. Super tradicional. Super tradicional, importante para o Brasil inteiro, traz profissionais de várias cidades. Existem várias academias de dança na cidade, né? Na área da música a gente tem o Conservatório Municipal Estadual, né, que é um órgão, uma instituição muito importante que forma músicos e que a gente percebe assim, que esses músicos que estudam no conservatório, depois eles vão criar suas próprias escolas de música que vão formar, né, então o processo de formação perpetua. A gente tem aqui na universidade que tem os cursos ligados à área da cultura, que é o curso de teatro, o curso de música, o curso de artes visuais, o curso de dança, né? Na área da literatura, a gente tem editoras, a gente tem eventos, noite literária, outros tipos de eventos, escritores que vêm participando de vários projetos, vários festivais pelo Brasil, aqui em Uberlândia. A cultura popular, né, a cultura afro-brasileira. Nós temos a Congada, que na minha opinião é a maior expressão cultural, né, patrimônio da cidade de Uberlândia. Então quando a gente fala de expressão cultural, o Congado ele se destaca. Eu entendo que sim, eu entendo que o Congado ele tem que ser olhado sempre com muito carinho, com muito afeto pelo poder público, pela sociedade, com muito respeito, que eu entendo que o Congado é a grande expressão popular da cidade, né? A gente tem muitos grupos musicais, a gente tem as escolas de samba, né? Muitos grupos musicais. Nós temos na área da cultura de rua, né, o do hip hop, né, artistas do grafite. Existe hoje vários slams, batalhas de rima acontecendo na cidade, pelas periferias, no centro, nas áreas centrais também. Então, Uberlândia ela tem uma produção artística e cultural muito forte, né? A população, os artistas. Assim, eu entendo também que a cidade ela é uma cidade cosmopolita, em certo sentido, porque o circuito universitário de universidades aqui traz muitas pessoas que trazem as suas culturas dos lugares de onde vieram, então isso produz um amálgama interessante. Essas pessoas, muitas permanecem, outras vão. Sim, né? Os famosos uberlandinos. Os famosos uberlandinos, né? Vem também pelo trabalho, pelo interesse do trabalho na cidade, também oferece. Então, Uberlândia ela tem tem, por exemplo, assim, o circuito de bares e casas noturnas também, que vem oferecendo trabalho, dignidade, né, para os artistas, para os músicos, né? Tem um circuito de noite muito forte também. Festivais musicais, o Timbre, tivemos agora o Fundinho e tal. Então, Uberlândia ela tem uma capacidade e um volume artístico muito grande, né? Você acredita que essa mistura, né, essas pessoas que vieram de outras cidades ajudaram então a crescer essa coisa mista, né, cultural aqui de Uberlândia? Com certeza, acho que sim. É uma característica, como você diz assim, se comenta o uberlandense nativo e o uberlandino, né, e tal. Uberlândia tem essa característica, a gente frequenta as universidades, a sociedade, então a gente percebe pessoas do interior de São Paulo, do Paraná, Mato Grosso, Goiás, né, que vêm com a sua cultura, com as suas referências, e aqui se mistura. E os artistas, uma característica da arte é essa, né? É lidar com absorção das percepções, né,
da realidade, né? Certo. Acho que é um ponto importante de a gente entender essa diversidade da cidade, né? Olha, Robson, você destacou vários pontos, né, da nossa cultura, tanto na dança, no teatro. E o que precisa melhorar? Quais os pontos que estão mais críticos na nossa cultura, aqui em Uberlândia, que precisam dessa melhoria? Olha, eu penso que o artista hoje, o artista ele sempre o artista é referência de qualquer país, de qualquer nação, de qualquer cultura. Quando a gente pensa em algum país, a gente pensa primeiro nos artistas desse país e não nos políticos ou empresários, enfim. Os artistas são as pessoas que representam a identidade dos locais. E a gente vive um momento hoje que o artista ele vem sendo bombardeado, de certa maneira, de forma equivocada por alguns setores da sociedade, por simplesmente expor as suas estéticas, as suas produções, né? Então, eu entendo que a primeira questão que nós temos que sempre ter em mente é que o artista precisa primeiramente de respeito. O artista ele precisa ser respeitado na sua arte. Sim. Não estamos falando de bajulação, nada disso. Respeito. O artista é um trabalhador, né? A gente lida com como outro qualquer trabalho. Como outro qualquer. A gente lida muito com esse termo que já vem sendo cunhado há muito tempo pelos estudiosos aí, que é o trabalhador da cultura. Então, o iluminador, não só o artista que está no palco, o iluminador, o cenógrafo, né, o cara que fez a trilha sonora lá na casa dele, né? Então, todo ente cultural ele é um trabalhador da cultura. E aí acho que é uma primeira questão que a sociedade, que os poderes públicos, né, as prefeituras, os estados, as universidades, né, os produtores culturais, os donos de bares, os produtores de festivais, tem que se entender que o artista precisa primeiramente ser respeitado, né, ser respeitado. E aí, a partir disso, uma outra questão que é fundamental para a cultura e para o trabalhador da cultura é investimento. Porque todos os setores, né, governamentalmente, eles têm seus incentivos, né? Então, todos os setores da economia. E a cultura não é diferente. A Fundação Getúlio Vargas já fez estudos que comprovam que a cada R$1 que você investe na cultura, a cadeia produtiva devolve de 5 a 6, né? Mais até do que outros setores da economia. Então, o que a gente entende é que a cultura ela precisa ter um plano de investimento que a sociedade compreenda a sua importância e que os governantes municipais, estaduais, federais se compreendam também, né? Recentemente aí surgiram as leis Paulo Gustavo e a lei Aldir Blanc, infelizmente por conta do infortúnio da pandemia, né? Mas o que acontece? Com a execução das leis, vem se percebendo a potencialidade que a cultura tem e a condição dela devolver para a sociedade financeiramente, né? Mas nem tudo é dinheiro na vida, mas muito mais vivência, né? Identidade para as pessoas, né, entretenimento, consciência. Na pandemia a gente pôde ver que o entretenimento salvou muita gente, né? Exatamente. Então, um grande fato aí que a gente compreende é que precisa ter um investimento, um plano de investimento municipal, estadual, para se incentivar os produtores culturais e os artistas, né? Porque tem muita gente também envolvida. Quando a gente vai no teatro, vai no show, a pessoa só se lembra do cantor que está ali na frente, do ator que está ali no palco, mas tem muita gente envolvida também, né, Robson? Com certeza, né? Você vai fazer um espetáculo aí, tem o cidadão que faz assessoria de imprensa, tem um diretor, tem um cenógrafo, tem um iluminador, tem uma maquiadora. Então, você vai fazer uma produção num CD, né? Tem o produtor artístico, o produtor musical, tem o cara que dirige a van. Então, assim, qualquer produção cultural, ela envolve famílias, né? A gente comenta muito que é comida na mesa, comida na mesa, né? Acho que é isso que a gente tem que pensar. O artista ele tem que ser respeitado e o setor cultural ele precisa de investimento, porque a vida do artista, ela não é só essa glória, né? Quando a gente vê os grandes artistas, né? Beleza, viajando de primeira classe, hotéis e tal, mas é difícil também, porque, né? Mas a grande parte dos artistas brasileiros, 90%, eles estão num outro escopo.
eles estão no escopo da luta diária, para conseguir um espaço, às vezes ganhar um edital, ou conseguir fazer um espaço num teatro, numa casa de show, ou colocar seu show dentro do festival. Então, uma luta tremenda, né? E recentemente também, há alguns anos já, se instituiu o Plano Nacional de Cultura, né? Que determina várias diretrizes e legalidades para os municípios, para os poderes públicos gestarem a área da cultura. Certo. Então, uma questão muito importante que a gente observa e levanta é que os municípios eles têm que ter investimento nos seus planos anuais, né, na LDO, no PPA. Uberlândia, por exemplo, ele tem 0,6% para a cultura. Do orçamento geral da prefeitura, são somente 0,6, 0,7. Desse 0,6, 0,7, metade é folha de pagamento. A secretaria vai pagar seus funcionários, comprar os custeios, né, os materiais necessários ali. Então você pensa que vai sobrar aí 0,4 para investimento, para se realizar projetos, né? E assim, quem exerce a cultura são os artistas, mas é uma função dos poderes públicos, né, que está na Constituição, incentivar, né, a cultura. Então o que a gente discute, debate, agora a gente está nos períodos eleitorais, né? Aproveitar esse momento. Que os candidatos e as candidatas observem que o público também se atente aos planos de governo, né, porque a cultura a gente sabe que é fundamental não só a segurança, a saúde, a educação, e que se tem essa preocupação dos entes públicos de cumprir com essa demanda, porque se você pensa, se você colocar 1%, 1,5%, 2%, no caso de Uberlândia, por exemplo, você vai triplicar o orçamento, e isso nitidamente vai atingir a cadeia produtiva dos trabalhadores e, melhor ainda, a população. Com certeza. Né? E Robson, para a gente encerrar rapidinho, a gente sabe que Uberlândia é muito rica em cultura, mas ela pode melhorar, né? O que esperar para o futuro? Olha, eu sou utópico, eu acredito nas utopias, a gente está vivo, né? Acaba só quando a gente passar dessa para o melhor. Eu acredito nas pessoas, eu acredito que a gente precisa sempre dialogar, o diálogo, né? A gente, mesmo com ideias e campos divergentes, diferentes, a sociedade, cada ente social tem seus interesses, mas eu acho que a gente tem que dialogar com a universidade, com o poder público, com os produtores, os artistas serem entes mais políticos, compreenderem que a sua participação ela é fundamental, né, no campo político do interesse coletivo. E eu penso que o Brasil é o país do futuro, né? Como dizia lá o Darcy Ribeiro, né? Eu acho que a gente tem tudo assim para constituir cada vez mais essa identidade incrível que a gente é desse país multifacetado, mas que tem uma condição assim de criar a cultura e ter a cultura como sua grande referência e representação. É isso. A gente recebeu aqui no Informativo TVU Robson Sete, produtor cultural. Mais uma vez, obrigado, viu, Robson? Ele está acompanhado de... Só rapidinho aqui pra gente. Robson, fica aqui com a gente que ainda tem agenda cultural. Esse é o filho do Robson, tá aqui com a gente também acompanhando a entrevista do pai, né, Robson? Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e volte mais vezes ao Informativo. Obrigado, Júnior. Valeu, pessoal. Viva a cultura, viva o Brasil. Boa noite para você. Obrigado.